Era uma tarde quente de verão quando o professor Daniel encontrou um antigo manuscrito na biblioteca da universidade. O texto descrevia, em detalhes fascinantes, as visões do profeta Ezequiel. Aquelas palavras milenares despertaram nele uma curiosidade irresistível. O que exatamente aquele homem viu há mais de 2.500 anos? Daniel sempre foi um homem de ciência, mas também respeitava as tradições religiosas. Ensinou história antiga por 2 décadas e nunca deixou de se maravilhar com os mistérios do passado. No seu dia de folga, sentado em sua poltrona favorita, começou a mergulhar nos textos antigos com olhos renovados. Segundo os registros bíblicos, Ezequiel era um sacerdote judeu que vivia exilado na Babilônia, às margens do rio Quebar. Certo dia, por volta do ano 593 a.C., ele teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. O céu se abriu diante dele, e surgiu algo extraordinário. Ezequiel descreveu uma tempestade vinda do norte, com ventos fortes e uma grande nuvem cercada por um fogo intenso. De dentro dessa manifestação emergiram 4 criaturas viventes. Cada uma possuía 4 faces. De homem, de leão, de boi e de águia. Tinham 4 asas, e suas pernas eram retas, com pés semelhantes aos de bezerros, brilhando como bronze polido. Mas o mais intrigante estava por vir. Ao lado de cada criatura, havia uma roda. Ezequiel descreveu essas rodas de maneira peculiar. Pareciam ser feitas de uma pedra preciosa cintilante, como berilo ou crisólito. E aqui vem o detalhe que fascinou Daniel. As rodas tinham uma construção estranha. Eram roda dentro de roda, permitindo que se movesse em qualquer direção sem precisar virar. O professor anotou essa descrição com especial interesse. Como alguém, há milhares de anos, poderia imaginar um mecanismo de movimento omnidirecional? Nas bordas dessas rodas, havia olhos por toda parte, observando tudo ao redor. As criaturas e as rodas se moviam em perfeita sincronia, como se compartilhassem uma única consciência. Daniel levantou os olhos do livro e olhou pela janela. As estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Ele pensou nas 2 interpretações principais dessa visão. A interpretação tradicional religiosa sempre considerou essa experiência como uma teofania, uma manifestação divina. Para os estudiosos da Bíblia, Ezequiel presenciou o trono móvel de Deus cercado por querubins, uma classe especial de anjos. As rodas representariam a onipresença divina, capaz de se mover em todas as direções. Os olhos simbolizariam a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Durante séculos, essa foi a única interpretação aceita. Ninguém questionava. Era simplesmente assim que as coisas celestiais funcionavam, misteriosas, simbólicas e além da compreensão humana plena. Mas no século XX, algo mudou. Com o advento da era espacial e os primeiros relatos de objetos voadores não identificados, algumas pessoas começaram a reler os textos antigos com novos olhos. Sarah Sequel, sem conhecimento tecnológico, tentou descrever uma nave espacial da melhor forma que podia. Erich von Däniken, um escritor suíço, popularizou essa teoria na década de 1960. Ele argumentava que as rodas dentro de rodas poderiam ser giroscópios ou sistemas de propulsão avançados. Os seres com múltiplas faces poderiam ser astronautas usando capacetes ou dispositivos com visores em várias direções. O brilho intenso e o fogo seriam os motores da espaçonave. Daniel suspirou. A ideia era sedutora para mentes modernas, mas seria válida? Ele começou a listar mentalmente os argumentos de ambos os lados. Os defensores da teoria dos OVNIs apontavam para a precisão técnica da descrição. Ezequiel usou termos que, segundo eles, sugerem estruturas mecânicas, rodas que não viravam ao se moverem, um mecanismo giratório complexo, sons como de muitas águas ou de um exército. Além disso, Ezequiel mencionou que foi transportado pelo espírito de um lugar para outro, o que poderia ser interpretado como abdução. Por outro lado, os estudiosos religiosos e acadêmicos contestavam essa leitura. Eles argumentavam que aplicar conceitos modernos a textos antigos era anacrônico e reducionista. A linguagem de Ezequiel era profundamente simbólica, repleta de significados teológicos e culturais do seu tempo. As 4 faces das criaturas, por exemplo, tinham um significado claro na tradição judaica. O leão representava a realeza e força, o boi simbolizava o serviço e sacrifício, a águia indicava velocidade e divindade, e o rosto humano representava a inteligência e vontade. Juntos, esses símbolos apontavam para a plenitude da criação sob o domínio divino. Daniel percebeu algo importante. O contexto cultural de Ezequiel era completamente diferente do nosso. Ele vivia em um mundo onde visões proféticas eram uma forma aceita de comunicação divina. Sua linguagem era necessariamente simbólica, porque ele tentava expressar o inexprimível, descrever o que transcendia sua realidade cotidiana. Imagine tentar explicar um smartphone para alguém do século XV. Você provavelmente usaria metáforas do mundo deles. Um livro que brilha, uma janela mágica para lugares distantes, uma caixa de música que nunca para. Suas palavras seriam inadequadas,
mas seria o melhor que poderia fazer. Será que era isso que aconteceu com Ezequiel? Ele viu algo genuinamente sobrenatural e usou as únicas palavras disponíveis em seu vocabulário? Ou sua mente, em estado alterado de consciência, criou imagens simbólicas para transmitir verdades espirituais profundas? Daniel refletiu sobre um ponto crucial. Ambas as interpretações tinham uma coisa em comum. Reconheciam que Ezequiel teve uma experiência extraordinária que o transformou profundamente. Não era um charlatão ou louco, era um homem sincero que tentou compartilhar algo monumental. A verdade, pensou Daniel, talvez não fosse simples. Vivemos em uma época que exige escolher entre a explicação científica e a espiritual, como se fossem mutuamente exclusivas. Mas e se a realidade fosse mais complexa? Talvez existam dimensões da existência que nossa ciência ainda não compreende. Talvez o que chamamos de anjos ou seres celestiais sejam entidades reais que existem em planos diferentes da realidade. Ou talvez sejam realmente manifestações do divino que, quando observadas por olhos humanos, precisam assumir alguma forma compreensível. O professor fechou o livro e sorriu. Percebeu que a pergunta OVNIs ou anjos talvez não fosse a mais importante. O verdadeiro valor da visão de Ezequiel estava em sua mensagem. Existe mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode sonhar. Aquela experiência transformou Ezequiel em um mensageiro de esperança para seu povo exilado. Mostrou-lhe que mesmo longe de Jerusalém e do templo destruído, o divino não estava distante. Deus era móvel, presente, capaz de alcançar seus filhos em qualquer lugar. Essa era a lição que transcendia séculos e interpretações, independentemente de as rodas serem metáforas espirituais ou descrições literais de tecnologia avançada. Elas ensinavam humildade. Lembravam-nos de que há mistérios que nossa compreensão atual não pode resolver completamente. Na manhã seguinte, Daniel voltou às suas aulas com uma nova perspectiva. Ensinou seus alunos que o verdadeiro conhecimento começa com o reconhecimento do mistério, e que às vezes as perguntas mais importantes não são aquelas que têm respostas definitivas, mas aquelas que nos mantêm buscando, imaginando e nos maravilhando com as possibilidades infinitas da existência. Mas, e você? O que acha? Ezequiel viu anjos celestiais em uma manifestação divina ou testemunhou a visita de seres extraterrestres em naves avançadas? Seria possível que ambas as interpretações tenham algum fundamento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraria saber o que você pensa sobre esse mistério milenar. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos explorando os mistérios do passado, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com aquele amigo que adora esses temas fascinantes e até o próximo mistério.